Bom dia, amados do Senhor. Que a paz do Senhor esteja na vida de todos nesta manhã, desta sexta-feira, onde caminhamos para a Páscoa, simbolizando a Páscoa. Mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem que o Senhor nesta manhã Ele me agracia com as coisas que o Senhor muitas vezes quer fazer na nossa vida, mas nós impedimos que isso aconteça. Por isso que eu, meditando, o Senhor fala profundamente no meu coração de coisas que muitas vezes nós não entendemos, que se encontra no livro de Mateus capítulo 21, versículo 12 em diante, que diz assim: Entrou Jesus no templo, expulsou a todos os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Aproximando-se dele no templo, os cegos e os coxos, e ele os curou. E quando, porém, os principais sacerdotes e os mestres da lei viram as maravilhas que fazia e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E perguntaram-lhe: Ouves o que esses dizem? E respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de crianças e pequeninos tiraste perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Irmãos, quando nós meditamos nessa palavra, o Senhor Ele quer nos advertir, no sentido que muitas vezes nós pedimos tantas coisas ao Senhor para que Ele entre com providência, para que Ele entre com várias situações de conforto para a nossa vida. Porque hoje o ser humano ele não consegue viver sobre uma atitude contrária daquilo que ele vive. Então, começou a apertar um pouco, ele começa a perder a credibilidade naquilo que ele crê. Mas não é difícil, é para todos dessa forma. Então, quando entramos no mérito que o Senhor ele chega ao templo, e ali ele vê aqueles mercadores ali vendendo coisas que desagradam a Deus. E ele toma uma atitude. E essa atitude para muitos se torna condenativa. Mas entendendo profundamente esse texto, ali ele quis mostrar que para que possamos pedir algo, para que possamos ser curados numa determinada posição daquilo que você tem sofrido, ou um casamento, uma família, um filho que está no vício das drogas, do álcool, primeiro a gente precisa olhar para nós, no nosso interno. Será que estamos agradando ao Senhor totalmente? E esses dias que rumam a comemoração da Páscoa, eu gostaria de deixar esse alerta para ti. É o momento de pensarmos o que o Senhor lhe passou para chegar até a cruz do Calvário. E muitas vezes nós temos e colocamos Jesus crucificado todos os dias na nossa vida, porque não entendemos o grande propósito que o Senhor te chamou, o que Ele me chamou. E muitas vezes é mais fácil murmurar do que agradecer. Então nós passamos a ser igual aos mercadores que estavam ali no templo vendendo coisas que não agradavam ao Senhor e não agradou e não vai agradar até hoje. Porque muitas vezes você tem se vendido por coisas pequenas. Você tem esquecido daquilo que o Senhor Ele tem proposto sobre a sua vida. Quando Ele fala na palavra dEle que Ele vai sustentá-lo, é porque Ele vai sustentá-lo. Então, naquele momento, ele denuncia aquela opressão ali, eclesiástica, vamos dizer assim. E ele diz assim, o problema não era somente vender,
algumas pombas e cabritos. Mas era, na verdade, de todo um parecer do povo e do projeto de Deus que estava ali. Deus tinha um projeto, como Ele tem nos dias de hoje. E você é um projeto dele diante das coisas do Senhor. Então, o que eu gostaria de deixar a mensagem aqui, um ponto de reflexão para você. Antes que você finde os dias da Páscoa, onde determina ali a crucificação do Senhor e a ressurreição dele no terceiro dia, você precisa entender se você realmente tem vivido Cristo, se você tem realmente tentado uma mudança ou deixado Ele mudar a sua vida. Para que você possa ser surpreendido, você precisa de mudança. Como eu também preciso de mudança. Então você precisa colocar um ponto final naquilo que tudo que não agrada o Senhor, tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. E é por isso que nessa manhã, quando eu lendo essa passagem, o Senhor me mostra que primeiro ele chega na cidade, ele vai até o templo, ali o templo ele olha as condições que estão acontecendo as coisas e ali ele toma uma ação. E nessa ação existe um divisor de águas. Ou você continua da forma que você está, ou você coloca um ponto final nesta data e começa a viver as proezas do Senhor, como ele disse aqui no final do texto. Quando, porém, os principais sacerdotes e mestres da lei viram as maravilhas que fazia e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram-lhe: ouves o que esses dizem? E respondeu Jesus: sim, nunca lestes? De boca de crianças e pequeno tiraste perfeito louvor. Então, muitas vezes nós temos que se tornar uma criança que sai tudo puro, que não há mácula, não há pecado, não há nada. Então vai sair um bom louvor para aquele que você quer ganhar para Ele, para aquilo que você quer que o Senhor faça uma obra. Então para isso você precisa parar literalmente o que está fazendo, porque você tem estado e dando vazão àquilo que o diabo ele tem proposto sobre a sua vida. Então você tem aceitado ele entrar na sua casa, você tem aceitado ele destruir as suas coisas, você tem deixado ele esfriar a sua fé, mas você tem deixado acontecer isso. Então nesta manhã eu gostaria que você meditasse nesse texto, aonde o Senhor ele chega na tua vida e ele olha aquilo que está errado e ele quer fazer uma mudança, e por isso ele faz um comparativo às crianças. Ele coloca as crianças como um ponto de início para que você mude, que você possa trazer um bom louvor para o Senhor, e que nesse dia, rumo a esse final de semana, eu te falo, é momento de você mudar, é momento de você acreditar naquilo que o Senhor tem feito na tua vida. Ele pode mudar a situação que você está vivendo, porque você tem deixado isso acontecer. Dê um basta, coloque um ponto final, e você vai ver a grande vitória do Senhor no momento que Ele limpar o templo, que é você. E nós somos o templo do Espírito. Se nós estivermos sujos, todo o templo vai estar sujo. E não tem como Deus atuar, não tem como Deus abençoá-lo, porque a bênção vem do alto. Mas para isso você precisa olhar para o Senhor. Então, irmãos, eu gostaria aqui de orar por você. Você que, de alguma forma, tem passado isso. E antes de terminar, eu gostaria aqui de deixar um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo do 4 ao 6, que diz assim: Tu, ó Deus, não queres animais oferecidos em sacrifícios, nem ofertas de cereais, mas preparastes um corpo para mim. Não te agradam as ofertas de animais queimados inteiros no altar, nem os sacrifícios oferecidos para tirar os pecados. Não adianta você continuar sacrificando se você está em pecado, porque não vai ter serventia, não vai ter validade.
Então analise como você está antes de sacrificar algo, antes de sacrificar o seu tempo, antes de sacrificar suas orações, antes de sacrificar alguém. Analise a si próprio. E aí você vai ver que o seu grande sacrifício vai ser válido ao Senhor. Então, desde o começo do mundo, o sacrifício ele já tem um divisor. E muitas vezes o sacrifício ele gera morte. Porque não é o sacrifício que você tem dado que tem agradado ao Senhor. Caim e Abel, desde o início, é o primeiro que ali um entrega algo que não era importante e o outro entrega o melhor. E o melhor não é físico, o melhor é de você. O que você representa para Deus. Então eu gostaria de orar por você nesta manhã. E que você possa ficar com essa mensagem e desfrutá-la. E eu creio que você vai falar de vários testemunhos a partir de hoje, em nome de Jesus. Levante as suas mãos onde você está. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento, eu quero aqui agradecer esse momento, Pai, na Tua presença, com esta palavra, com esse entendimento. É simples, mas mexeu com o meu coração. E para isso, ó Pai, eu te busco e te agradeço, ó Pai, e te louvo sempre, porque eu sei que essas vidas que estarão ouvindo esta reflexão vão estar permanentemente aptas a uma mudança. Então, Pai, abençoa elas em nome de Jesus, que o grande amor do Senhor esteja sobre elas e que no dia de hoje ela possa ter uma mudança profunda sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre tudo que pensa. Tira do pensamento aquilo que não fortalece, aquilo que tem tirado o foco, aquilo que tem estado em pecado. Que o Senhor liberte ela em nome de Jesus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, eu te peço isso. Abençoa mais esse dia na vida de todos, ó Pai. Indiferente a sua crença religiosa daquilo que crê, mas que ele possa sentir essa palavra dentro de si, em nome de Jesus. Irmãos, muito obrigado por tudo. Eu quero aqui agradecer que vocês continuem orando por mim, em nome de Jesus. O Senhor, Ele quer que oferecemos a nossa vida para cumprir a vontade dEle. E dessa forma, vamos servir com as nossas bocas e nossas mãos, para que tudo venha estar de conforme acordo do Senhor. Um ótimo dia, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um forte abraço, que esse dia seja abençoado em nome de Jesus.